Olá pessoal, bom dia, na paz do Senhor, todo mundo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais um dia que o Senhor tem nos dado, né? Essa oportunidade, né, de estar com vida, né? Agradecendo a Deus, né? E estamos na luta para poder estar dentro dos planos do Senhor. Eu diz aos irmãos que a gente, como obreiro de igreja, né? Eu nunca tive desejo no meu coração de fazer nenhum tipo de parte de nenhum tipo de trabalho religioso, né? Nunca foi minha vontade. A gente não tinha capacitação, né? E não era meu desejo de jeito nenhum de fazer parte de quadros religiosos. Sou cristão, né? E a gente como cristão precisa de uma religião para a gente estar dentro dela, né? Para poder coisar. Mas nunca foi meu desejo, né? Desde muito jovem, via sempre o meu tio saudoso, tio Arnaldo, né? O que era e como era difícil, né? Você ser honesto, você ter um caráter e manter um compromisso com Deus. Mas, né, eu me surpreendi, porque eu nasci num berço evangélico, fui apresentado na igreja, fiquei até mais ou menos 16 anos de idade na igreja e depois houve algumas crises familiares e meu pai então nos permitiu a gente dar uma saída fora da igreja. E aí passou alguns anos, né, a gente voltou para a igreja e um dia o pastor saudoso, o pastor José Carlos, ele me levou ao diaconato da igreja e depois da reunião no Jaru nos trouxe em casa e no culto à noite ele me entregou a credencial, né, dizendo que eu era um diácono. E o meu pai, ele naquele momento ele levantou e deu a palavra chorando, né, e disse que Deus estava cumprindo, né, um desejo que ele tinha no coração. Na época, isso eu acho que em 99, se não me foi da memória, que ele sempre orava a Deus. Ele disse que estava com 22 anos que ele vinha orando, pedindo a Deus para poder que um dos filhos dele fosse obreiro. Mas eu acredito que ele olhava para o meu irmão mais velho, né, um rapaz mais desenvolvido, tinha, né, mais inteligente, tinha facilidade para entrar e sair em qualquer lugar, um menino, né, de ouro. Não é porque é meu irmão não, mas é gente boa no mundo, né? E com certeza o meu pai, né, imaginaria que seria ele para poder se tornar um obreiro naquela época. E quando eu vi o meu pai chorando, entendeu? E dizendo que tinha 22 anos, que ele estava orando incansavelmente, pedindo Deus para poder dar um filho obreiro na casa dele, né? Eu passei a entender que a minha vontade até ali, né, era a minha vontade, eu não conseguia entender o porquê, né, que a gente estaria sendo levado ao trabalho. Um dia eu estava na igreja que a gente congregava, uma igrejinha de madeira, né, e sentado no altar, eu olhei para o telhado da igreja e eu vi assim, um besouro bem grande, né, pelo tamanho dele, ele pendurado ali, pelejando, esperneando e tentando se escapar e algo falou no meu coração, né, que da mesma forma que aquele besouro estaria ali seguro por uma linha de uma teia de aranha, não teria caído no chão e estava pendurado ali, teria alguém que estava orando por mim, eu estava seguro por um fio daquele ali. Aí eu passei a entender que teria vontade de Deus na minha vida, que Deus, o que Deus queria para mim não é o que eu queria, era outro plano, era outro projeto. E eu passei a aceitar a vontade de Deus, né? E me deixei ser guiado pelo Espírito, mesmo com muitas dores, muitas angústias, né? A gente vem trabalhando incansavelmente, né? E dando o melhor do que a gente tem em prol da obra de Deus, mantendo firme, né? Constante, incansavelmente, né? Por mais que às vezes tem dias que parece que o mundo desaba, mas
A gente está dentro da vontade do Espírito Santo. Eu passei a entender que para cumprir um desejo do meu pai, Deus me chamaria para poder se tornar um obreiro. Não era porque eu queria, não era a minha vontade, mas era um desejo paterno, né? E nessa brincadeira, desde 2000, né? Comecei em 99, né? Separado da diácono, 2000. O meu tio faleceu e a gente assumiu o controle da congregação aqui da 621, mesmo sem experiência, sem conhecimento. E eu pude entender, eu não fui empossado como pastor da congregação. Os meus pastores na época, o pastor José Carlos e demais pastores que passaram, não me deram posse como pastor da congregação. E nessa brincadeira vai para 25 anos, né? 26 anos faz agora. Então eu passo a entender que a vontade de Deus, né, na minha vida não é meu querer, não é minha vontade. Mas eu vou confessar para vocês que tem momentos que é árduo, que é muito difícil. Tenho visto Deus fazer grandes milagres, coisas que só para aumentar a fé da gente, né? Mas estamos de pé, estamos lutando, trabalho voluntariamente, né? Não é por uma visão, né, de adquirir bens financeiros, não é essa a minha visão, mas faço com amor, faço com muita dedicação o trabalho da gente na terra, reconhecendo que Deus, ele tem alguma coisa, né, assegurando a gente. Então, o meu motivo hoje de estar, fui separado evangelista, né, pastorei há longos anos, né, sou evangelista da igreja credencial de evangelista. E estamos na luta. Não é uma escolha minha, não é uma opção, não é que eu teria vontade, um sonho de me tornar um obreiro. Estou porque Deus me escolheu para cumprir um sonho do meu pai. Estou diante da batalha, né? E a vida de obreiro não é fácil, principalmente quando você quer levar com responsabilidade, com seriedade, manter sua vida diante da vontade de Deus. É muito duro, mas faço com amor, faço com dedicação. Tem dia que você dorme meia-noite, 1h da manhã, tem dia que você, né, perde o sono, tem dia que você está cheio de pessoas à sua volta, mas você se sente sozinho. E essa é a vida. Deus abençoe vocês. Continue orando por mim, para que Deus continue nos dando a força e a graça para superar todos os momentos e sem corromper, porque esse obreiro corrupto, o mundo, o Brasil está cheio, que não tem caráter, que não tem postura, que o testemunho é péssimo na nossa geração. E eu não quero ser de maneira nenhuma. Eu sempre orei a Deus que se Deus colocasse uma escolha diante de mim, para mim escolher, né, ou tropeçar um pequenino na obra do Senhor, ou uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar, eu preferia uma pedra de moinho no pescoço e me atirar no mar, do que se tornar uma pedra de tropeço para um dos meus pequenininhos. E foi Jesus que falou isso. Jesus disse assim: se for para tropeçar nos meus pequenininhos, melhor que você marre uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Então, isso é uma palavra duríssima e faz parte da minha oração diária, né? Deus é Deus de visão, Deus de vitória, Deus que vela pela sua palavra. Então, não esqueça de orar por mim, que eu sou dependente das suas orações. Não foi uma escolha, mas sim um cumprimento de uma vontade de Deus de orações há longos anos. Muito obrigado.